respeita os princípios, obrigada a estar acatando, né? Caiu em si, percebeu que realmente tinha que ter um diálogo necessário para respeitar as garantias mínimas e fundamentais e humanas, e deu mais um prazo até quinta. Beleza, agora o que acontece? Depende do movimento, não sou eu que articula diretamente com o movimento, o Chico articula, o Dr. Raul articula diretamente com o movimento também nacional, depende da posição deles. Por quê? Porque a gente sabe que a gente está no contexto político atual que está havendo, sim, uma determinada perseguição indireta, tá? Vamos ser sinceros, a gente está numa guerra, só que assim, é uma coisa pontual? Não. Quando você fala em conflito agrário é uma relação de amigo e inimigo, conflito agrário é uma relação de guerra. Não é à toa que a Revolução Verde, os princípios da Revolução Verde veio da guerra. O trator veio do quê? Do tanque de guerra. O agrotóxico veio do quê? Do daquele esfoliante, né? Que se tinha. Então, assim, a internet veio o quê? Dos computadores que se tinha, foram desenvolvidos lá com o pessoal militar, entende? No período da guerra. Então, é uma relação da guerra. Então, quando você entra nessa batalha, você entra no sentido do quê? Que você pode, né, correr muitos riscos, né? Só que você também pode ganhar. O que acontece? A juíza, inicialmente, ela falou o quê? Tem o nome de 2 pessoas no processo que deram para poder entrar com embargos de liminar? Tem. Só que ela pediu prova da posse, prova de que estão lá há anos, né? O que acontece? Na segunda-feira, de acordo com o escritório lá, eles vão entrar com um agravo, tá? Então, com algumas teses, né? Dentre essas, dizendo que o fato é notório, né? Baseado também com o posicionamento da pastoral que ela deu, né, pela televisão. É um risco para a gente ter que fazer. Pode se atuar de outras formas, que o escritório vai propor para o movimento também, né? Tem outras 2 frentes para ser atuada, judicialmente, tá? Só que, assim, precisa, às vezes, nessas 2 frentes, uma dessas frentes vai precisar de nome de pessoas. E as pessoas, às vezes, têm o receio, né? De perseguição, de medo, né? Dessas coisas. Só que no judiciário é isso que... A gente tem pouco tempo, a gente tem até quinta-feira. Então, o movimento, o MSTL vai ter que se posicionar, se de repente, qual seria a melhor estratégia, se talvez entre com mais uma demanda judicial semelhante, com o nome de outras 3 pessoas, mas juntando documentos que comprovam que estavam bem antes. Isso serve reportagem, serve relatórios de instituições, de partidos políticos, mas com data anterior. Tem que comprovar que estava lá antes, né? Então, é assim, dá para agir, mas é isso que a gente está falando. Eu sei que o movimento também tem que garantir a vida das pessoas, né? Mas é isso que a gente tem que ver, tem que ver quais são as estratégias que vai ser utilizada. Tudo pode acontecer. Ganhamos até quinta-feira. Tem o 15 dias que consta na decisão indeferindo a liminar. Esse 15 dias é para contestação e não 15 dias para as pessoas ficarem no local. Então, para as pessoas ficarem no local, é até, em regra, quinta-feira, né? A gente quer prorrogar esse prazo. Para isso, precisa dessas demandas judiciais, né? Vai ser o agravo, talvez um mandado de segurança e talvez um segundo processo de embargos de terceiros com liminar, né? Então, assim, só que isso quem vai decidir é o movimento, isso quem vai decidir é o escritório de advocacia da cidade de Goiás, que tem mais experiência, tá? Porque sabe todo enfrentamento que tem. Então, a gente entende que não pode colocar o nome de todos porque tem medo da criminalização do movimento, né? E depois ter que dar conta, a gente fica muito parado tendo que dar conta de prisões. Mas talvez consiga fazer proteção de pelo menos 3, né? Porque a gente consegue muito, talvez tem dificuldade de muito, mas talvez com o mínimo. Às vezes tem que pensar nessa questão, vamos arriscar, né? Porque a gente vive num estado burocrático, né? Então, é nesse momento, é momento de decisões. É aquele negócio, depende agora da articulação da UMST local, o nacional, né? E ver qual é a melhor tentativa. A gente está aqui à disposição para isso. Vamos torcer para que dê tudo certo, só que a gente está com prazo contado. A gente precisa se posicionar o quanto antes,
porque a gente tem pouco tempo, e se havendo, não conseguindo deferimento, que seja do agravo, do mandado de segurança, ou de outro agravo, que seria, se caso for entrar, o que seria mobilizar o poder público municipal para estar acolhendo essas famílias, o conselho tutelar, assistente social, né? Então, assim, a estratégia certa vai fazer muita diferença, né? A gestão de recursos vai fazer muita diferença nesse momento. Obrigada, Milene. E para além dessa luta no jurídico que a Milene acabou de falar, né, ela atualizou a gente sobre toda essa situação, a gente também tem que fazer uma luta, que é uma disputa simbólica que a gente tem dentro da comunicação também. A gente sabe que a comunicação hegemônica, essa mídia burguesa, ela não nos atende, né? Ela não tem interesse nessas questões, porque ela tem um combate direto contra isso, né? Até por quem as financia. Então, a gente tem que fazer esse enfrentamento também dentro da comunicação. E, nesse sentido, eu vou falar com o Chico, que ele vai falar um pouco também dessa questão da resistência, né, da questão da mobilização, das campanhas contra o despejo, e da necessidade de fortalecer essa rede de apoio, né, de ampliar e fortalecer essa rede de apoio, que está sustentada também no jurídico, em toda essa mobilização, em todas essas ações, mas também tem que estar sustentada na mobilização popular, para que as autoridades sejam pressionadas, e o Chico vai falar um pouco mais, para que, inclusive, a questão do tempo é fundamental nesse sentido. Então, obrigada, Milene e Chico, por favor. O microfone está desligado, Chico. Sim, estão me ouvindo? Então, agradecer o espaço, essa luta pela ocupação do espaço, né, da mídia. Nós estamos perdendo nos últimos, podemos dizer, nas últimas décadas, por não termos atentado e ocupado o espaço da comunicação. Podemos dizer que a comunicação é o quarto poder. Eles execram as lideranças popular, pública, da esquerda, perante a mídia, perante a sociedade, para depois ver se acha como processar elas juridicamente. E depois, lá na frente, vai lá, bota milhares de horas atacando o presidente Lula, por exemplo, para depois, no final, botar uma notinha lá, simplesmente na madrugada, para dizer que foi mal, desculpa aí. E com os movimentos sociais é isso também, né? A mídia, você pode observar, quando acontece um despejo, a Globo faz questão de cobrir, dando o enfoque patriarcal, dando um enfoque para o capital, para o agronegócio. Se o oficial de justiça e a polícia vai, a Globo vai. Se não tem polícia e não tem oficial de justiça, a imprensa não interessa. Ela não interessa saber diretamente do povo o que o povo acha. Não poderíamos fazer uma matéria separado do despejo? Não, não tem interesse. Só tem interesse se houver despejo. Então, nesse sentido, nós temos que revolucionar o processo da comunicação, né? Tem que da Magnífica Mundi, nós estamos nos treinando, passando sempre nas canelas, para nós chegar, quem sabe, a hora que a esquerda chegar ao governo de novo, nós ocupar de verdade o espaço da mídia, a mídia popular, a mídia do povo, né? Acho que isso foi... O PT ficou devendo essa questão dos governos passados. Então, isso a Milene colocou muito bem, ela foi e tem sido muito estratégica para nós do movimento, porque, ao mesmo tempo que nós precisávamos do advogado trabalhando lá no fórum, lá com a juíza, nós precisávamos de advogado que acompanhasse lá, frente a frente com a polícia, porque quando tem advogado, eles respeitam um pouco mais. Então, a presença dela, psicológica, só das pessoas saber que a advogada estava ali, né, isso foi importante, porque só quem já passou por pressão policial na hora de um despejo sabe o que é. Realmente é tenso. E nós estamos vivendo um momento, como diz bem a Milene, nós estamos vivendo um momento, nós estamos passando por uma guerra.
é uma revolução. É uma revolução, e, inclusive, tem gente que fala assim, mas é uma revolução, mas não está matando. Está matando, sim. Está matando porque a matança dos índios, na tentativa lá do agronegócio, lá no Pantanal, de botar fogo estratégico para depois jogar capim, dando prioridade para o gado e massacrando os ribeirinhos e os indígenas, isso é matança, isso é genocídio. A nossa luta, nesse momento, ela é uma luta contra o capital. O capital na mão do Banco do Brasil, embora metade do capital é estatal, mas agora o Estado está a serviço dos estrangeiros, da CIA, do capital internacional, o banco está a um passo de ser vendido. Então, o banco não está nem aí com os 51% que era para ser público, estatal. Então, o Banco do Brasil ele quer arrecadar o capital de qualquer jeito. Essas terras eram, anteriormente, nos governos do PT, era terra passivas de reforma agrária. Por quê? Porque ela já mostrava as vísceras de não cumprir uma função social, e terra que não cumpria função social era passiva de reforma agrária. Só que, naquela época, existia ainda uma relação democrática, existia procuradores, existia uma ouvidoria agrária, existia procuradores progressistas, e existia também uma chamada gerenciamento de crise, um comitê que sentava lideranças popular, OAB, CPT, gentes da universidade, pesquisadores interessados nessa questão da reforma agrária, e nós sentávamos nesse comitê e ele intermediava os conflitos. Então, não existe mais hoje o tal de gerenciamento de crise, nem no Estado e nem no nacional. A questão já decidiu no judiciário, eles já chegam com o trator para passar por cima. Né? E a nossa sociedade, né, ela foi traída porque o governo fascista ele usou de uma propaganda enganosa, dizendo que ele era cristão e Deus acima de tudo. E desculpa a expressão, o nosso povo pentecoste é um povo muito atrasado politicamente. Esse povo achava até que o governo ia interceder em favor dos pobres, dos sem terra. Realmente era Deus acima de tudo. Não, é o capital acima de tudo. É bobo, né? Ele foi orientado em dizer, não fala o capital acima de tudo. Fala Deus, porque o povo é temente a Deus. Então, infelizmente, o fascismo é isso aí. O cara se passa, é o lobo vestido de cordeiro. Né? Então, aos poucos, e até eu diria timidamente, a sociedade vai cair nas máscaras de que o governo não tem nada a ver com o que falava. Né? Então, está aí. Foi tentado intermediar junto ao banco, junto ao INCRA, teve reunião recentemente no INCRA para ver se a gente conseguia intermediar as questões. Companheira, eu estou naquela live da universidade, daqui a pouquinho eu te retorno, tá? Exatamente, estou lá com a turma falando do nosso caso aí. Então, nós não estamos com a sociedade mobilizadas o suficiente para fazer uma resistência melhor. Mas nós ainda vamos insistir até os últimos momentos. Nós ainda estamos tentando para ver se nós consegue mobilizar mais gente para essa resistência. Por isso que quem estiver nos assistindo, estiver nos acompanhando, e que tiver sangue nas veias, tiver brilho no zóio, né? Vou usar a expressão assim, brilho no zóio. Não é o olho, não, é o zóio mesmo. Uma conversa assim, bem matuta, né? Bem do campo mesmo. Então, gente, para se somar com a gente nesse momento, que nós vai ser um cenário de guerra, porque a gente sabe que o judiciário ele não tá atentando pelas questões de direito social, de justiça social.
Infelizmente, o judiciário ele é patriarcal, ele é burguês, ele está do lado do capital, ele faz o jogo do capitalismo e ele, nesse momento, não está atentando pelas defesas dos nossos advogados. Nossos advogados e advogada os melhores, são especialistas nisso. Então, nós estamos confiando, mas confiando com um pé lá, outro cá, que a nossa entrada lá em Goiânia, com agravo para tentar, né, porque nós perdeu em Catalão, mas nós vamos tentar em Goiânia e vamos avaliar também amanhã se a gente consegue mais pessoas e consegue entrar com a ação, uma outra ação mais detalhada, porque não deu tempo de detalhar. Nós estamos juntando documento e vamos avaliar para saber se nós dá a entrada ou não. Essa decisão ela é pela base, é uma decisão construída, coletiva. A gente dirige, mas a gente dirige, nós não temos cargo, nós temos encargo, e o nosso encargo é de representar aquilo que constrói coletivamente. Então, essa é a forma da gente trabalhar com a nossa comunidade. Então, a gente, às vezes, a gente até tem uma opinião de uma determinada ação e a gente é vencido internamente com nossos companheiros e companheiras, porque a gente propõe e as pessoas, que é muito importante, o que adianta um militante, um dirigente, ou uma boa advogada, um bom advogado que está com uma boa proposta, mas se a base não topa a proposta? Nós estamos construindo isso. Mas uma coisa a gente pode, já que isso nós estamos convocando, nós precisamos fazer um capítulo melhor dessa novela agora na quinta-feira. Quem puder descer para lá quinta-feira, fazer uma visita e participar desse ato, nós chamamos isso de ato, e não vou dizer que nós vamos conseguir transmitir ao vivo, porque a transmissão de internet lá não é boa, mas a gente pode gravar e depois comunicar para o mundo. Isso vai ficar para os anais da história. Seria interessante nós dar conta de reunir o máximo de gente lá, de universitário, professores, advogados, e nós esticar essa corda com eles, né, aos limites, né? Logicamente, quando eles vêm com aquela força nacional, que eles costumam pedir reforço, a gente sabe naturalmente que, como nós estamos desarmados e nem é a nossa tática fazer revolução armada, né, a gente quer apenas questionar esse Estado que aproveita e abusa da polícia, porque a polícia, na verdade, era para dar segurança para o povo e não para dar proteção ao capital. Então, nesse caso, isso, né? A gente quer escrachar, a palavra certa aí é escrachar esse sistema burguês, capitalista, que não respeita os direitos do povo, né? E queremos fazer uma cena, entendendo, que vai marcar esse momento histórico do país. E, para isso, quem puder se somar com a gente, né? Isso também a gente compreende como sendo táticas de revolução, que nós vai tensionando o sistema e um dia contra a burguesia vai ser jogo duro, né? A gente sabe que a tendência não há outra saída que não seja a mobilização do campo e da cidade para nós derrotar o capitalismo, porque eles não podem continuar concentrando todas as terras e o povo passando fome na miséria nas periferias. E também não podemos aceitar esse capitalismo que destrói a nossa biodiversidade, destrói o nosso meio ambiente em nome de commodities, apenas para dizer que tem um quarto do capital de exportação das produção de commodities, enquanto tem que importar alimentos. Isso é inadmissível. E nós também não podemos abrir mão dos alimentos saudáveis, da comida sadia, porque a gente sabe que a cada dia está sumindo da nossa mesa, está sumindo do mercado os produtos naturais, os produtos orgânicos, está sumindo a semente crioula, né? E a gente sabe que, se nós perder de vista essa nossa semente crioula, será um caos para o futuro da humanidade. Aí a Monsanto vai dominar nós e vai botar a preço de ouro um saco de semente deles, e se nós quiser comprar, uma semente que não nasce. Então, isso é para mostrar para as pessoas que, embora ali seja poucas famílias,
Mas o que está por trás dessa questão não é só a defesa daquelas 32, 34 famílias. É um processo nacional. É uma luta contra esse capitalismo ofensivo dos direitos do povo. Nós estamos perdendo a nossa soberania. A nossa luta é por soberania. Que o ataque do sistema, inclusive, não é só dos ribeirinhos, dos sem terra. Vocês também são vítimas, porque a universidade está na mira. Os nossos professores intelectual da linha de Paulo Freire, da linha de agroecologia, estão sofrendo ameaça. A nossa educação no campo do Pronera está sofrendo ameaça. E nós temos que defender essa universidade pública, universidade com a cara do povo, com a cara dos negros, dos índios, das mulheres, dos pobres. E essa luta, então, é por isso que é importante nós estarmos juntos. E eu agradeço aí a Milene, todos os estudantes, o professor Luiz Carvalho, do Observatório de Direitos Humanos, agradece aí o apoio que a Magnífica, através dos professores aí da Universidade aí de Goiás, de Goiânia. E é isso, né? Seria muito bom que nós nos encontrássemos no meado da semana, vocês viessem em caravana e fazer um turismo de luta. Esse é que é o turismo bom de se fazer. Pega umas matulinhas aí, umas barracas, e venha para mostrar para o sistema que esse povo do Osiel Alves não está sozinho. E vamos espalhar essa mensagem para o Brasil inteiro, para nós, se nós tiver que sair de lá, você está entendendo? Nós vamos sair, inclusive, nós gostaríamos de sair de lá, era marchando. Nós queríamos marchar a pé, para poder, até um fórum desses aí, tá entendendo? Para poder a gente dizer que nós não estamos de brincadeira e nós não vamos aceitar, tá entendendo? Não quer dizer que se eles tirar nós de lá, nós vamos parar de lutar. Nós vamos, né, não adianta você matar um, porque vem outros em meu lugar, né? Como dizia o Raul Seixas. É isso aí, né? Os poderosos poderão esmagar uma, duas ou até 3 rosas, mas nunca deterão a chegada da primavera. Nós não vamos desistir porque a nossa luta é pela vida. Como é que você desiste de lutar pela vida? Nós não vamos desistir porque a nossa luta é por alimento, é pelo pão de cada dia. Como é que você vive sem alimento? A hora que a fome arrocha, não tem jeito, você vai para cima. Em algum lugar você tem que achar alimento. Por isso que a nossa luta é sagrada, nós temos certeza que a nossa luta é justa, a nossa luta é digna, e a nossa luta é, inclusive, respaldada pela Constituição Federal e é respaldada pelos evangelhos, que lá é muito claro. Foi Jesus que disse, eu vim para que todos tenham vida e vida com abundância, né? E Jesus é esse peregrino das precatas, das sandálias, que nasceu lá nas estribarias, e que teve que sair lutando para não morrer na mão dos reis, e acabou sendo crucificado porque estava do lado do povo. Então, o Jesus não é esse que a burguesia do Bolsonaro está falando, Deus acima de tudo, não. Não é aquele... Jesus não está naqueles tempos luxuosos, onde os pobres não podem nem entrar, porque os leões de chácara não deixam eles entrar. Não é lá que está Jesus, não. Jesus está naqueles pés descalços, dessas famílias que lutam honestamente para viver com o suor do seu rosto. Acho que eu já falei o necessário aqui, vontade a gente tem de falar mais, mas é isso aí. Salve Osiel Alves, despejo zero em Goiás, despejo zero do Brasil, e viva a luta do povo, viva a democracia, vive as companheiras que estão ao nosso lado. Agradecimento aí a toda a equipe, da Milene, todos os professores, a turma do PSOL, a turma do PT, a Ismênia, todo mundo que se somou com nós lá. É nessas horas que a gente vê quem realmente está ao lado do povo e que se soma com a gente. Um abraço a todos e nós contamos com vocês. E vocês podem contar com nós. Obrigada, Chico. E é isso, né? Reforma agrária popular já. E isso que o Chico falou, só para a gente encerrar, a gente tem que entender que a gente não está falando de nada distinto, né? A gente não fala de nada separado, a gente não fala de luta pela terra sem falar de luta antirracista, porque a gente tem que saber que a reforma agrária também está extremamente vinculada ao racismo. A gente não fala de luta pela terra sem falar de alimentação saudável, contra o agronegócio, contra essa indústria da morte, né, e do veneno. E tudo isso, quando a gente fala de tudo isso, a gente também tem que falar de comunicação, para a gente fazer essas nossas
batalhas, nossas disputas simbólicas também no campo da comunicação, como o Chico falou tão bem. Então, muito obrigada, Chico. Agradecer também a Milene, que teve que sair, e agradecer pelo espaço, e dar uma última mensagem, como o Chico disse, salve Osiel Alves, catalão, salve Goiás dos Despejos, parem com os despejos, e que despejo na pandemia é crime, é desumano, e a gente está aqui nessas lutas, em várias frentes, e vamos continuar ocupando esses espaços que são nossos também. Então, muito obrigada.